Boa noite, galera. Seja muito bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso canal. Já estamos aí bem pertinho da marca de 13 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Você ajudando a gente aí, deixando o seu inscreva-se, vai ajudar a gente muito. Lembrando que você deixando o seu like também ajuda a divulgar o nosso canal, a divulgar esse episódio também para outras pessoas, para aparecer a thumbnail ali, sabe a capa do vídeo que você clicou aí? Se você curtir, aparece para mais pessoas. E aí, aparecendo para mais pessoas, o nosso canal fica mais conhecido e esse episódio também é divulgado para mais pessoas. Então, você pode ajudar a gente, é de graça, é só deixar o like aí que você vai estar contribuindo com o nosso trabalho. E claro, se você já é o nosso ouvinte, nosso espectador já de bastante tempo, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por fazer parte aqui da nossa equipe e a nossa família Noar Podcast. Você pode acompanhar o nosso Noar também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e ouvir o Noar também no Spotify. Então, gratidão a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. E hoje nós temos um podcast muito legal, a gente vai falar sobre um assunto que inclusive é a primeira vez que a gente vai falar sobre isso. A gente gosta de falar sobre saúde, a gente já falou sobre diversas ramificações, digamos assim, da saúde, mas hoje a gente vai falar sobre saúde esportiva. Vamos falar sobre fisioterapia também voltada para atletas e para a gente poder conversar sobre esse assunto muito legal, a gente está recebendo o Júnior, que é friburguense, mas atualmente não está aqui na nossa região, conseguiu um espaço na agenda dele para estar com a gente aqui no nosso podcast. Muito obrigado por ter aceito o convite, meu irmão. Nada, Thiago. Prazer é meu estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e espero que a gente tenha uma resenha legal aí, um bate-papo maneiro para estar desenvolvendo uma conversa bacana para a galera. Muito legal, gente. Ó, o Júnior nada mais é que o gestor de saúde do Hugo Souza, que foi goleiro aqui do Flamengo e hoje é goleiro do Corinthians, convocado para a seleção brasileira. Então a gente vai poder conversar sobre isso aqui também no nosso podcast, conhecer um pouquinho desses bastidores, o que é um gestor de saúde também, de um atleta profissional, e também ele trabalha com os atletas de rugby. Você sabe o que é rugby? Eu até pouco tempo atrás não sabia. Vou confessar para você, Júnior, que eu descobri por causa das Olimpíadas, tá? Porque eu sou aquele que quando tem a Olimpíada, eu fico vendo aqueles esportes, tudo que ninguém conhece. Eu fico vendo e vou tentando saber o que cada esporte que tá... Qual o atleta que está envolvido, como que ele é praticado, e o rugby eu descobri dessa forma também, cara. Então, não é um esporte tão conhecido no Brasil, né? E eu acho que o pessoal começa a comentar mesmo quando chega a Olimpíada. Tô certo? Sim, tá certo. Não é um esporte muito conhecido aqui, muito cultural nosso, como o futebol, diferentemente. Então, só quando acontece em grandes eventos como Olimpíadas, Copas do Mundo, sul-americanos, às vezes, que a galera fica mais antenada para saber sobre a modalidade. Mas em São Paulo é um pouquinho mais inflamado. O resto do Brasil é um pouquinho mais difícil mesmo. Legal, legal. Então, quero agradecer os nossos parceiros antes de a gente começar o nosso bate-papo. Quero agradecer o Plano SAF, o SAF Assistencial. Toda a nossa região tem SAF assistencial e esse ano está completando 30 anos. Passa rápido, mas o SAF está presente no dia a dia de todo mundo aqui da nossa região. Você aí, com certeza, deve ter o seu cartãozinho da SAF, seu carnezinho da SAF, que você vai ali no médico e tem um desconto. Você tem uma consulta, tem um desconto. E, claro, num momento mais difícil, a gente também tem o auxílio da SAF, quando a gente perde um ente querido. O SAF está presente no dia a dia. E você que está assistindo o nosso Noar Podcast, pagando o seu carnê em dia... Escuta só, pagando seu carnê em dia, você vai ganhar um número da sorte e vai concorrer a um carro 0 km. O sorteio vai ser em janeiro de 2026. Então, dá tempo aí de você participar. Cada carnezinho pago ali, cada mensalidade paga gera um número da sorte diferente, que lá em janeiro vai ter esse sorteio e você pode ser o premiado. Quem sabe começar 2026 com um carro 0 na garagem, com SAF assistencial, isso é possível. Então escaneie o QR Code que está aqui na tela,
Confira todas as novidades. E se você ainda não é um associado SAF, procure o SAF mais próximo aí da sua casa, da sua cidade. Tem uma loja SAF sempre muito pertinho de você. E associe-se, venha você e toda a sua família. Amigos fazem planos SAF assistencial. E nós estamos conectados através da Free Online. A Free Online está presente em toda a nossa região, inclusive agora recentemente outras cidades também estão com o Free Online. Lá no nosso Instagram, @noar_pdc, você vai conferir um vídeo de quais são as novas cidades que a Free Online chegou. Mas está conectando Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras. Olha, toda a nossa região está com Free Online. E a Free Online é o melhor plano de internet para você e também TV por assinatura. Você que está assistindo o nosso Noar Podcast, escaneia o QR Code que está na tela, vai passar durante o episódio também, e você vai direto lá para o site da Free Online. Lá você pode escolher o melhor plano de internet para sua realidade e também TV por assinatura, para você não perder também o jogo do seu time de coração, não perder aquele filme bacana, aquela série sensacional. TV por assinatura também é Free Online. E também lá em Nova Friburgo nós temos um grande parceiro que é a Soneca Colchões. A Soneca está localizada em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade, e na Avenida Alberto Braune, bem no centro de Nova Friburgo. Lá na Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com seu biotipo, sua idade, tem um colchão adequado para a sua realidade. Inclusive, para você ter um dia produtivo e com saúde, você precisa de ter um colchão de qualidade, uma boa noite de sono. E lá na Soneca você vai ter verdadeiros especialistas para poder te orientar. E além de colchões, lá na Soneca tem uma grande variedade de camas, sofá retrátil, sofá-cama, também tem cabeceiras, travesseiros, tudo isso você encontra lá na Soneca Colchões. Escaneando o QR Code também você vai para o Instagram deles, lá tem todo o catálogo disponível na loja, e lá no link da bio do Instagram tem o WhatsApp também, que você pode mandar mensagem e falar com um dos consultores especialistas da Soneca, que vão poder te atender com muito carinho. Então acessa aí e confira. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Muito obrigado a todos vocês que confiam aqui no nosso trabalho, estão junto com a gente aqui no Noar Podcast. Júnior, vamos começar o nosso bate-papo. Cara, antes da gente entrar para conhecer um pouquinho do rugby, do seu trabalho com o Hugo, eu quero conhecer o Júnior. Eu quero saber quem você é. Eu falei aqui já no começo que você é de Friburgo, mas conta um pouquinho pra gente como que a fisioterapia apareceu na tua vida e por que você escolheu também trabalhar com esporte. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Bom, cara, então, eu sou o Júnior, né? Eu sou filho da dona Dilene, professora da Escola Jardel Watts. Sou filho do Djalma, que foi um dos contribuidores mais antigos da SAF. Meu pai tinha 27 anos de SAF antes de se aposentar. Meu pai foi o segundo contribuinte do Márcio. Então, olha que legal. a gente tem uma enorme gratidão. Muito da minha carreira hoje, lógico, vindo de escolas, base, foi porque a SAF deu a oportunidade do meu pai trabalhar e trazer essa sustentabilidade para a nossa casa, e eu consegui estudar e progredir com a minha vida. Então, meu pai tem um vínculo muito forte. Hoje de manhã a gente estava lá, conversando lá, vendo a galera da antiga, vendo quem me viu crescer, dando um abraço na rapaziada. Então, esse sou eu, filho deles, que tentou ser jogador profissional, não conseguiu. Futebol, tentando ser jogador de profissional de futebol. O rugby, a gente tinha um time de rugby em Friburgo há muitos anos atrás, mas realmente o meu perfil físico acho que não agradaria muito. Muito pequeno, na época magro, agora não muito, né? Mas tentando ser jogador de futebol profissional, e eu tive uma lesão uma vez no meu externo, que teve um fisioterapeuta que me ajudou. Então, no processo do meu tratamento, eu fiquei pensando, cara, se talvez eu não for jogador, eu acho que eu quero ser isso aí. E é o Alessandro, infelizmente eu perdi o contato com ele, eu nunca mais consegui estar com ele. Mas graças a esse cara que eu virei fisioterapeuta. Ele era fisioterapeuta do Atlético Paranaense na época. E ele que atraiu o meu olhar para esse tipo de trabalho. Que legal, cara. Então, o seu primeiro contato com a fisioterapia também já foi tratando uma lesão, jogando bola. Sim. Que legal, foi diretamente com isso. E quando eu realmente defini, meus pais, já somos uma família muito unida, a gente percebeu que o futebol acabaria não dando certo como um atleta. Eu falei, então eu vou
fazer fisioterapia. E fui convidado na época pelo professor Carlos Mello e professor Cristiano para conhecer lá na Estácio o curso de fisioterapia. E na minha cabeça a fisioterapia era uma coisa. Todo mundo que vai entrar para fisioterapia é porque é o segundo plano normalmente, ou porque não passou em medicina, ou porque não passou em odontologia, ou então acha que é parecido e não tem nada a ver. Mas eu não, eu fui propositalmente já pensando em fisioterapia. Eu, honestamente, nunca pensei em ser outra coisa se não fosse jogador ou fisioterapeuta. Pô, Então, a legal. partir daí, eu já fui direto. E desde que eu entrei na faculdade, o pensamento já era trabalhar com esporte profissional. Nunca tive outro foco em momento nenhum. Sim, sim, que legal, cara. E o fisioterapeuta, em geral, ele trabalha justamente nessa questão de reabilitar a pessoa, né? A gente está falando aqui em específico a questão do esporte, mas a fisioterapia ela é muito importante em todas as áreas da nossa vida. Desde uma pessoa que toma um tombo ali, começou a sentir uma dor estranha e vai ajudar a reabilitar, desde um atleta que num jogo lá tomou uma porrada lá e aí o pessoal da televisão, tá uma lesão, tá lá, tá saindo de maca. Aí todo mundo fica preocupado e aí entra o teu papel, né? Aí entra a recuperação. Antes da gente entrar nessa questão de recuperação, vou te fazer uma pergunta, talvez ninguém tenha te feito. Quando você está assistindo o jogo lá e o jogador que você está acompanhando toma uma pancada dessa, coração gela? Com certeza. Com certeza. Outro dia até, eu não estava acompanhando, o Hugo ele fez uma postagem com as fotos da Confederação Brasileira, né? No Aham. Instagram dele, cara. E tinha uma bandagem branca na perna dele. Eu, meu Deus do céu, senhor, que é isso? Me deu um gelo, eu já peguei meu celular e comecei a mandar mensagem para ele, ele não me respondia. No final era só um salompa, acho que ele tinha tomado uma pancada. Mas eu tava desesperado já, meu Deus, pensando no que a gente tem que fazer quando a gente voltasse para casa. Sim. Então, mas a gente fica assim, pode ter certeza que a gente fica na agonia. Quando chuta uma bola que vê que a perna não tá mais com a mesma força, que ele Aham. faz um movimento que não tá tão natural, Sim. a gente acaba ficando assim, eu, minha esposa, meu filho não entende porque é muito Aham. pequeno, mas nossa casa respira futebol, então a gente fica na agonia assim. Sim, sim. Quando o goleiro pede pro zagueiro bater o tiro de meta, É um problema, nossa já pode senhora. crer que alguma coisa tem, né? Com certeza. Cara, mas vamos Com lá. certeza. É, beleza, né? Você escolheu fazer fisioterapia, foi lá, se matriculou. E o que aconteceu a partir daí? Como que foi a sua introdução dentro do esporte? Como que foi a partir daí? Já foi estudando que você já começou a entrar dentro dos clubes ou depois de formado? Conta um pouquinho pra gente. Tiagão, cara, como eu já tinha um objetivo, logicamente nos primeiros períodos de faculdade a gente não tem conhecimento suficiente para Uhum, estar integrando alguma equipe, alguma agremiação. Eu fui estudando até o quinto período, mais ou menos, da universidade, mas com foco já nisso. E na época a Estácio tinha um convênio com o Friburguense. Então tinha serviços de estagiário que eles utilizavam dentro do clube, com profissionais de educação física. Tinha na época de odontologia também, que era pela UF. E uhum. tinha também o de fisioterapia. E na época não tinha ninguém querendo ir para o de fisioterapia. Eu fui o único que me voluntariei naquela parte e fui então para minha primeira aventura aí como fisioterapeuta no esporte dentro do Friburguense, que é o amor da minha vida, do meu coração, é o Tricolor da Serra, que abriu as portas para mim e foi uma história muito feliz. Pô, legal. Aí você ficou lá no período da faculdade, depois de formado Sim, também. permaneci, sim. Comecei lá no Campeonato Carioca, que a gente disputava. Eu Uhum, fazia as categorias de base na supervisão do professor Bruno Combat e o Cláudio Cirto, que eram uhum. os meus preceptores. E a gente acabou, infelizmente, naquele ano sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Mas, e o clube, então, financeiramente teve uma queda, enfim. E a administração ficou um pouco mais complexa e eles acabaram tendo que dispensar alguns profissionais e acabou, então, surgindo a oportunidade de eu e os preceptores a gente assumir no profissional. E os meus preceptores foram pessoas muito importantes porque eles me deram total confiança e oportunidade para trabalhar. Eles me monitoravam, mas eles me deixavam trabalhar, eles me davam autonomia para eu me desenvolver. Então eu passei a acompanhar o time profissional já desde o meio de 2016 até 2019, Pô, que direto com o legal. time profissional do Friburguense, onde a gente acabou sendo campeão da Copa Rio, que a gente Uhum, infelizmente perdeu na justiça por conta de uma escalação de jogador irregular. uhum. E posteriormente, campeão carioca A2, enfim, a gente teve uma história bem legal.
Pô, legal, cara. E o friburguense é um orgulho aqui, né? Não somente para a cidade de Friburgo, mas para toda a região, né? Rapaz, todo mundo tem um time normalmente, né? Eu Aham. tinha um, mas depois que eu passei ali, não tem a pessoa que passa ali, que trabalha, que convive com as pessoas que estão ali dentro há muitos anos, não se apaixona só se for um coração muito, muito de gelo mesmo. É um Uhum. clube fantástico, é um ambiente família, as pessoas ali não querem o mal de ninguém. Tanto Uhum. que, assim, tem muitos profissionais que estão aí rodando, que muitos saíram daqui e a galera não tem nem essa noção. O Siqueira é um cara fantástico para trabalhar, sou muito grato a ele, porque mesmo com todas as dificuldades, ele sempre me deu oportunidade também. Os treinadores que eu trabalhei, o Gerson Andreotti, o Cadão, enfim, cara, eu realmente só tenho a agradecer, é um carinho imenso e muito orgulho, não à toa que sempre que eu tô aqui eu posso, eu vou lá para estar com todo mundo. Pô, legal. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Cadão já. Não aqui no podcast, mas na rádio. Ele, junto com o Edivar, inclusive. O Edivar levou o Cadão Sim. lá na rádio e tal. E aí a gente teve a oportunidade de O entrevistar. Edivar, ele era nosso locutor do estádio, né? Sim, sim. Então, ele era um cara muito próximo a gente lá também. Eu tenho um carinho muito grande por ele também. É, Edivar me ensinou demais, cara. Sou muito grato ao Edivar pelas dicas, pelos ensinamentos. Então, eu digo, quando sempre eu encontro ele, eu falo, cara, você é uma memória viva da comunicação da nossa região, cara, porque é um cara que vai ser lembrado assim por várias gerações pelo tanto que ele fez na comunicação, Com principalmente certeza. esportiva, Sim. aqui na nossa região, A cara. locução dele é. Lembro até hoje. Substituição na equipe do Friburguense. É, ele é fera. Ele é Ele é fera. sensacional, cara. Então, putz, é isso que eu falo. Eu tive um prazer, um privilégio enorme de conhecer todas essas pessoas e poder ter o carinho e dividir muitas alegrias com eles. Pô, muito legal. Você falou que ficou até 2019. Aí, em 2019, você já foi embora daqui? Como que foi essa Então, transição aí? em 2019, a gente estava na seletiva do Campeonato Carioca. A gente acabou não conseguindo subir o desejado acesso para a primeira divisão da época. Eu acabei tendo alguns problemas pessoais e tive que pedir para sair. Não pense que foi muita alegria. Uhum, E eu segui com um projeto pessoal da clínica que a gente tinha, eu e a Daniele, a gente tinha a clínica Reabilitare. uhum, E eu tive que seguir dessa maneira para continuar a minha carreira uhum, e tentar voltar de uma melhor maneira. Acabou dando muito certo. Infelizmente veio a pandemia, como para uhum, muitos, não só para mim, foi um golpe bem grande. Então a gente acabou fechando a clínica e eu fiquei só com alguns pacientes particulares, que na época um deles era o Gabriel Ribeiro, não sei se vocês conhecem. Ele é o filho da doutora Jamila, uma médica bem uhum. prestigiada lá de Nova Friburgo. E ele joga na Europa há muitos anos. Tinha feito uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. Então eu o acompanhei por esse período todo também. Ele foi uma das pessoas que permaneceu comigo. Até que então surgiu uma oportunidade de ir para o Novo Horizontino, em São Uhum. Paulo. Que aí começou a minha segunda aventura aí no mundo do esporte. Que graças ao Paulo, que era o coordenador de fisioterapia na época do Novo Horizontino, hoje em dia ele está no Noroeste Bauru, Uhum. que me abriu as portas e me permitiu estar indo lá viver essa experiência e mostrar um pouco do que eu podia fazer ou não. Que legal, cara. O Novo Horizontino é aquele que chegou na final do Campeonato É Paulista ele contra o mesmo. Estamos Palmeiras? agora na Série B aí, Tigre do Vale. É ele mesmo. Pô, que legal, cara. É um time. Os times de São Paulo, que não são os quatro grandes conhecidos, são times fortes, né? É Sim, incrível. E sim. eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso aqui no nosso podcast com outras pessoas. Como que no Rio de Janeiro a gente sente falta disso, né? De ter times que sejam competitivos além dos quatro grandes. E a gente vê que o Campeonato Paulista ele é bem disputado e não somente pelos quatro grandes, né? O São Paulo, Palmeiras, Sim, Corinthians e sim, Santos, mas os outros também têm uma presença muito forte, tem uma estrutura bem legal também. sim. O que eu acredito que mude são dois aspectos. Primeiro, os aspectos políticos, em Uhum, geral. O estado do Rio de Janeiro a gente sabe que é uma condição um pouco mais complicada. O uhum, estado de São Paulo é uma outra administração. uhum, Isso então gera potenciais para empresários, enfim, grandes empresas estarem lá há muitos anos. E essas empresas elas têm interesse no ramo esportivo. Então, por exemplo, o Novo Horizontino, a gente fala de SAF agora, o Novo Horizontino é SAF desde que foi criado.
Uau. É clube de dono. Eles são 2 donos que tem lá. E eles contratam outros profissionais, presidentes, diretores de futebol, enfim, para poder fazer o papel. Então, isso acaba deixando o futebol mais competitivo, porque o interior é rico, tudo que tem em volta é muito rico e todo mundo tem o interesse de estar contribuindo e aparecendo a partir do esporte. Então, isso acaba ajudando as equipes se fortalecerem de uma certa maneira. A gente costuma ver os atletas, quando saem daqui de clubes de menor expressão para ir para os de lá, até a diferença financeira dentro dos próprios campeonatos são muito grandes. Tem valores que atletas recebem aqui em primeira divisão que eles recebem lá talvez na segunda ou na terceira. Então, assim, é realmente um futebol muito mais empreendedor do que o nosso aqui no Rio de Janeiro, infelizmente. Mas acho que o nosso aqui é mais charmoso. Não, com certeza, isso sem dúvida. Eu sou muito grato a tudo lá, mas o nosso aqui é mais charmoso. Com certeza. Essa visão empreendedora dos clubes menores do Rio de Janeiro deveria ter um investimento também em cima disso, né? A própria FERJ, né? Não sei como poderia, mas também ter um trabalho interessante em cima desses clubes e até um calendário talvez mais interessante para esses clubes também poderem disputar, porque se eles não se classificam para uma Copa do Brasil ou para o campeonato da Série D, eles ficam praticamente o ano inteiro sem nada, né? Sim, é uma situação bem complicada, porque isso não é nem só para os clubes, para todos os profissionais que estão ao redor do futebol. A gente acaba tendo, às vezes, 3, 4 meses de contrato para trabalhar, às vezes a gente nem consegue desenvolver o trabalho que gostaria, e às vezes quando os clubes que têm uma condição um pouquinho melhor, a gente acaba tendo 6 meses de contrato. Então, isso acaba dificultando muito todo o processo do desenvolvimento do futebol em si, do interior, dos times de menor expressão, porque a gente acaba não tendo... Qual o atrativo que você teria de estar expondo a sua marca, colocando um poderio financeiro ali, sendo que a exposição é muito baixa? Sim. Então, a gente não consegue... Já melhorou muito, tá, Sim, Thiagão? Já melhorou sim. muito. Eu trabalhei em clubes de menor expressão aqui que foram maravilhosos, tá? Boas estruturas, bons profissionais, mas a gente, perto de São Paulo, a gente caminha a passos muito lentos. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home, transformamos casa em lar. Há 30 anos, nascia em Nova Friburgo uma ideia simples: cuidar de gente. O Grupo SAF cresceu, chegou a novas cidades e deixou em cada uma delas o que tem de mais valioso: a presença. Mais do que um plano, o SAF é a companhia, acolhimento que virou tradição. Mesmo falando sobre a perda, o que entregamos sempre foi vida, porque nunca deixamos de cuidar. Grupo SAF, há 30 anos cuidando de você. Olá, eu sou a doutora Fátima e o Momento de Saúde de hoje é prevenir ainda é o melhor remédio. Doenças como diabetes, hipertensão e até alguns tipos de câncer, eles podem ser evitados com exames periódicos, alimentação equilibrada e atividade física. A Climed, ela conta com uma equipe completa, com várias especialidades para te atender. Estamos localizados na Rua Albertino Quadro Gama, número 108, Conselheiro Paulinho. Acesse o nosso Instagram, @Climed Serrana, ou escaneie o QR Code na tela.
É verdade. Principalmente, eu vejo que o Campeonato Carioca, ele podia ter um regulamento que a gente pudesse saber que todo ano vai ser de um jeito, mas todo ano é um jeito diferente. Então, eu acredito que até para os clubes isso não seja tão legal, e para os patrocinadores menos ainda. Então, tipo, o Campeonato Paulista, ele tem bastante investimento, né? Seja na A1 ou na Série A ou na A2 e tudo mais, tem investimento para isso. Mas, então, eu acredito que no Rio de Janeiro, se começasse a ter, sabe, vai ser desse jeito, a gente sabe que funciona dessa forma, talvez teria esse olhar assim, mais empreendedor também, pela organização do campeonato em si, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu realmente não sei, não tem como externar uma coisa que não faço ideia, mas provavelmente eles fazem modelos testes para ver como isso vai responder, tanto midiaticamente quanto de uma forma mais empreendedora, enfim. E não encontraram ainda o modelo ideal. A gente só espera que encontrem logo para a gente, poxa, voltar com os campeonatos cariocas que a gente cansou de ver. Eu, nascido em 91, cara, eu vi milhares de finais de campeonato carioca, de jogos de carioca que eram fantásticos, entre clubes pequenos e clubes grandes. Sim. Enfim, que eram fantásticas. E eu gostaria muito de voltar a assistir isso, cara. Gostaria mesmo. Então, espero que eles consigam aí. Tem pessoas capazes e competentes lá dentro para isso. Com E certeza. espero que eles consigam breve resolver isso. Legal, cara. Como que funciona o seu trabalho dentro do clube? Hoje você chega num clube ou com um atleta, por exemplo, com o Hugo Souza, que você tá hoje. Qual é o seu trabalho com eles? Vamos lá. Eu não trabalho diretamente com o clube, tá? A gente mantém contato, sim, lógico, porque ele é um funcionário de uma empresa e a gente não pode mexer no funcionário de ninguém sem autorização, né? Sim. Então, a gente tem as trocas de informações. Eu sou gestor da parte de saúde dele e contratado de forma particular por ele. Então, a minha influência dentro do clube é zero. Tá? A minha influência é totalmente externa, tá legal? O meu trabalho hoje, eu sou formado em fisioterapia, tá? Eu reabilito, como todos os fisioterapeutas fazem, mas eu, no decorrer da minha carreira, eu fui descobrindo que eu gostava muito mais de evitar os problemas do que ter que ficar enxugando o gelo e tratando os problemas. Então, no decorrer da minha carreira, quando eu fui estudando, quando eu estava lá no Friburguense, eu fiz a minha primeira especialização em termografia, que é uma forma que a gente tem de mapeamento térmico, que ele acusa para a gente possíveis probabilidades de quadro de lesão em quadro agudo ou em quadro crônico, uma forma que a gente pode utilizar para programar bem um recover, para a gente usar os melhores recursos. Depois que eu fiz termografia, que eu vi que eu estava ainda cru em algumas situações, eu fui fazer fisiologia do exercício, porque eu falei, eu não tenho como aplicar uma determinada demanda se eu não tenho conhecimento para fazer isso. Sim. Aí depois eu falei, cara, mas falta coisa. Aí eu fui fazer nutrição esportiva para poder entender as demandas energéticas às bases alimentares. Logicamente, eu não faço dieta para ninguém, mas eu tenho que ter o mínimo de conhecimento para poder dialogar com a nutricionista que acompanha a gente ou com o nutrólogo que acompanha a gente, que tem na nossa equipe lá no Hugo, para a gente estar trocando essa ideia. E, por último, que eu fui fazer fisioterapia esportiva para poder reabilitar atleta de alto rendimento. Porque eu realmente vi que prevenir, digamos assim, é uma palavra muito forte, mas prevenir é muito mais vantajoso do que a gente ficar reabilitando. E aí, posteriormente a isso, continuei meu desenvolvimento e fiz depois mestrado em Ciências da Reabilitação. E estamos aí, talvez, no doutorado aí para a gente fechar com chave de ouro para isso. Mas buscando sempre esse foco em lado preventivo. Então, cara, basicamente, falando diretamente do Hugo, eu controlo do que ele dorme ao que ele come. Certo. Simples assim. O que ele dormiu, como ele dormiu, quanto de aproveitamento do sono que ele teve, demanda cardíaca que ele teve durante o sono, se a noite teve estresse, se não teve estresse pelo sono. Às vezes é uma noite que é pré-jogo importante ou pós-jogo que perdeu. E, logicamente, todas as outras demandas. Desgaste muscular, alteração de força muscular, alteração de mobilidade, sensação de dor. Existem diversos questionários que a gente usa para isso, fora as ferramentas que a gente utiliza. E até o ponto que, tá comendo demais, tá? Não, agora tá menos. Tá comendo pouco, que é uma coisa muito comum, ao contrário do que todo mundo pensa. Atletas profissionais tendem a comer pouco, tá? Eles não conseguem acompanhar as demandas que eles precisam. E a gente vai controlando isso, ciclo de hidratação. Então, parte justamente desse ponto.
até da hora que ele fecha o olho, ao momento final que ele acorda e depois fecha o olho de novo. Então eu controlo tudo isso com ele. É tudo monitorado. Tudo monitorado. Tudo Interessante, cara. E aí, esse monitoramento, no caso, você vai estudando todos esses dados que chegam para Exatamente. você. A gente faz a coleta dos dados e Aham. o tratamento dele nunca é igual. O planejamento ele nunca é médio, longo prazo, ele é sempre curto prazo. Eu monto um planejamento semanal de curto prazo Uhum. e dependendo do que ele me entregar, que eu coletar dele no decorrer dos dias que a gente se encontra, eu Uhum. faço alterações ou não dentro daquele planejamento para surtir o melhor efeito que ele precisa. Então, diferente do que muita gente pensa, um problema, ele nem sempre acontece ali durante o jogo. Ele Não. pode ser extra-campo também. Normalmente é extracampo. No decorrer do jogo acontece muito a partir de traumas, coisas que são independentes do seu desempenho pessoal. Então, Uhum. uma entrada, uma torção, enfim, um movimento que você fez que foi involuntário, que acabou te gerando uma lesão. Agora, fora de campo, tem muito mais a contribuir para, por exemplo, lesões musculares, para quadros inflamatórios agudos, muito mais provenientes do lado de fora do campo do que provavelmente por dentro. Interessante. O jogador, ele precisa ter uma vida totalmente regrada nesse sentido, né? A gente brinca lá que é uma prisão domiciliar de luxo, né? Ele não tem. A gente fala muito isso, e isso é um baita desafio da área, até Aham. porque eles realmente ficam muito reclusos. Os caras que querem realmente alcançar um nível muito alto, hoje em dia, o cara que quer ser dessa maneira, ele fica muito recluso e ele abre mão de muita coisa. Sim. E é interessante que eu penso que no caso do Hugo, a ida dele pro Corinthians foi foi também um reanimar na carreira profissional dele, porque a forma que ele saiu do Flamengo não foi das melhores, digamos assim, e no Corinthians ele chegou com um status muito legal e com partidas excelentes, né? Tanto que agora convocado para a seleção brasileira. O quanto que essa dedicação dele também contribui para isso e o seu trabalho ajudando nessa questão de controlar as coisas, tem planilha para isso. Isso tudo contribui, né, cara, para essa alta performance. Sim, sim. Cara, primeiro, o Hugo, primeiro que ele é uma pessoa maravilhosa. Uhum. Segundo, que ele tem o foco profissional dele, ele tem os sonhos e as ambições dele. Então, assim, a gente volta e meia tem uns atritos lá, normal, porque ele fala que eu sou chato. Mas É o seu papel, né? é o meu papel, é o que ele fala também. Cara, tu é chato, mas continua sendo chato, entendeu? Porque é a parte dele de cumprir as demandas e a minha parte de ajudá-lo a montar as demandas, entendeu? Então, o casamento dele com o Corinthians foi perfeito. A gente costuma conversar, a gente tem lá os funcionários dele, que isso é uma coisa que eu admiro muito nele, que os funcionários dele foram amigos de infância dele, ele contribuiu para a vida de todos. Pô, que legal. A gente tem lá o Josué, o Ryan e o Matheus, que são pessoas fantásticas, maravilhosas, que me ajudam muito nessa... Eles são chatos também, porque quando eu não estou lá, eles são os chatos no meu lugar, que eu estou o dia inteiro no telefone, tá na hora, pá, vai fazer hoje? Ele não quer fazer hoje, vai ter que fazer sim, não tem esse negócio de querer ou não querer. E eles são os caras que me ajudam todo nesse cerco. E então, cara, casamento com o Corinthians, uma equipe muito boa, em volta de pessoas de bom coração e boa vontade para funcionar, era muito difícil dar errado. O Hugo, ele veio com muita vontade, muita fome de vencer. Ele enxergou uma oportunidade assim única na vida dele. Eu te reproduzo isso muito tranquilamente porque foi o que ele falou para mim. Ele veio para o Corinthians numa situação muito delicada da carreira dele, quando ele voltando de Portugal, e ele abraçou isso de uma maneira muito forte. Tanto que logo que ele chegou, não demorou uma semana pra gente já estar trabalhando. Pô, que legal, cara. Ele abraçou realmente a coisa, ele falou, cara, eu vim pra fazer a coisa funcionar e, logicamente, ele podia até ter vindo com o status de que poderia ajudar, mas ele também veio com uma coisa muito contra ele, que foi a saída do Cássio, que era muito recente. O Cássio é considerado por muitos o maior ídolo da história do Corinthians e a gente desenvolveu um trabalho para substituir um ícone dessa altura. Não era uma coisa simples, então tinha toda uma pressão em cima dele e ele teve, assim, com maestria, a capacidade de levar isso
como se nada tivesse acontecendo e trabalhando muito forte. Ele é um excelente goleiro, né, cara? E eu acho que Eu sou suspeito em falar. Pra mim, eu até falei no treino lá no sábado lá na Granja, se eu sou o treinador, eu troco. Como eu sou flamenguista, né? Eu gosto muito dele, cara. Eu gosto muito dele. Eu acho que as atuações dele pelo Flamengo a grande maioria foram excelentes, né, cara? Então, não é um jogo ou outro que tem alguma falha que tem que determinar o que o cara é, né? Isso é uma coisa muito complicada, Thiagão, porque Sim. assim, tem pessoas, e isso é muito natural, isso é o futebol, você tá mexendo com paixão, cara. Verdade. Você tá mexendo com sentimento, você tá mexendo com uma série de coisas, você tá mexendo às vezes com um lado familiar de uma pessoa, a gente não tem ideia, na verdade, do que aqueles caras dentro do campo estão representando para muitos. E naturalmente, o Hugo era um jovem, cara. Ele era muito novo. E naturalmente, vindo de uma vida que era mais humilde, mais simples. Lógico, a mãe dele é uma pessoa maravilhosa. Dona Lena deu uma educação ótima para ele. Mas não é a mesma coisa do que a gente ter uma estrutura real que a gente consiga desenvolver as coisas. Naturalmente, o Hugo, ele ia oscilar psicologicamente, emocionalmente, tecnicamente. Só que, infelizmente, nem sempre nós, torcedores, me coloco com isso também, porque quando eu tô assistindo o jogo, eu também corneto. Eu tô vendo o cara, eu não quero saber nem quem é. Se errou, errou. Só não falo mal do Hugo, mas... Mas, assim, quem errou, eu vou falar também. É isso que eu tô falando. A gente, infelizmente, não tem a maturidade, talvez, o entendimento ou discernimento de entender que isso vai acontecer. O que a gente fazia com 18 anos, cara? É verdade. Aí você imagina você com 18 anos, você morando num apartamento de 40 metros quadrados com a sua família já dependendo, depositando toda a esperança em você, e você tem 50, 60 mil pessoas gritando teu nome num estádio do nada na sua vida. E como que você lida com isso? Como que você entende isso? Como que você responde a isso? Então, acho que falta um pouco da nossa cultura como pessoas, e não falo somente de torcedor, porque a gente é assim dentro de ambiente de trabalho, a gente é assim em tudo que é lugar. Esse entendimento de oscilação e paciência com a necessidade das pessoas, com o tempo das pessoas. Até beira no exagero, né? Algumas vezes sim, tem outras que não. Mas tem outras que realmente... Uma coisa é quando a gente vê um atleta que ele não quer. Quando ele faz coisas que ele não quer. O Hugo, logicamente, ele teve os deslizes dele, ele já deu milhares de entrevistas falando sobre isso, acredito que você já tenha assistido algumas, mas todo mundo erra, então, mas ele nunca deixou de querer, ele nunca deixou de acreditar no que ele podia ser. Então, assim, acho que realmente não acabou acontecendo da melhor maneira, mas ele não é o primeiro, não vai ser o último, enquanto a gente não tiver uma mudança real da nossa forma social de lidar com as coisas. Sim, eu fico pensando, né, até falando nessa questão de goleiros, né, eu sempre gosto de citar esses exemplos, por exemplo, do Muralha, né, quando no Flamengo que ele chegou com status também, assim, elevadíssimo no Flamengo e tal, e aí algumas atuações ruins, aí perdeu o campeonato também, tudo mais. O cara foi do céu ao inferno, assim, rápido, né, cara? Sim. Então, mexe com muita paixão das pessoas, né? Sim. Então, o cara chega com um status, assim, de ídolo e, de repente, você já tá sendo xingado pelos torcedores. Sim. É uma coisa que realmente... Eu costumo falar que é uma das poucas profissões que você acorda rei e dorme bandido. É verdade. Literalmente assim. É verdade. Você fez um jogo muito bom no domingo, no de quarta, se você falhou, você já não... Já esqueceram de domingo. Já. Isso na maioria dos lugares. Sim. No Corinthians, eu posso te dizer que não... A torcida do Corinthians é um troço impressionante. Pô, que legal, cara. E isso impacta direto no teu trabalho. Impacta. Eu vou te falar que eu tive essa noção do quanto... Isso tudo que eu discursei agora sobre essa coisa social. A torcida do Corinthians faz muito isso. A torcida do Corinthians não vai a jogador no campo.
Eles, logicamente, eles vão ter o limite deles. Mas, enquanto o jogador tá ali se esforçando, eles não fazem. Então, mexe muito, isso dá muita diferença pro atleta ter a tranquilidade ou não de fazer as coisas, entendeu? Então, a minha experiência vendo hoje os jogos com o Corinthians, a forma como as coisas são conduzidas pelos apaixonados pelo clube, ela não é similar à de muitos outros lugares. Então, a resposta dos jogadores também é outra. Até por uma recuperação de lesão. Sim. Eu penso que essa motivação toda, porque Sim. quero voltar logo, quero jogar logo, né? Sim. A gente teve o próprio exemplo do Hugo, né? Graças a Deus, a gente só teve uma lesão desde que a gente passou a trabalhar junto. Foi uma lesão até complexa. Ele teve uma lesão grau 2B no reto femoral, da coxa direita, se eu não me engano, na perna que ele chuta. E ele tava com uma previsão de 1 mês e meio para voltar, cara. Isso, putz, ia ser uma coisa muito ruim pra gente. Uhum. E a gente fez um baita trabalho intensivo, logicamente em conjunto com o Corinthians. E com 23 dias ele já estava jogando, mas ele foi extremamente abraçado pela torcida em todo o processo dele. E, recebendo mensagem em rede social, recebendo carinho da torcida no portão do clube. Tanto que foi uma surpresa, foi um baque assim para mim quando aconteceu, porque no jogo que ele retornou, que foi contra o Racing do Uruguai na Sul-Americana, eu fui pro estádio para assistir. Eu fui embora, nem falei mais com ele, acabou o jogo, falei: "Ah, tá tarde pra caramba, vou embora, tô morrendo de frio, você é louco. Vou ficar aqui nada." Peguei e fui embora. Quando eu cheguei em casa, meu celular começou a vibrar, e já era tarde da noite. E eu não entendendo nada e um monte de gente me mandando um vídeo. Eu falei: "Gente, mas que troço de maluco é isso? O que tá acontecendo?" Aí um dos funcionários dele, que é o Ryan Magrelão, me mandou uma mensagem, falou: "Vê aí, cara." Na hora que eu olhei, era uma entrevista que ele tinha concedido para os canais de comunicação, ao qual ele agradece ao departamento do Corinthians e ele cita o meu trabalho ao mesmo tempo. Eu fui ter esse entendimento porque no dia seguinte meu celular travou. Uau. De mensagem de gente que eu nunca vi na minha vida, que eu não sei até hoje quem são. Torcedores, fãs, amigos, que muita gente eu nunca nem vi e foram agradecer, parabenizar, enfim. Então eu tive essa real dimensão dessa coisa que é o Corinthians e como o corintiano faz. É legal. muito diferente. Então, esse seu trabalho, ele depende exclusivamente dessa dedicação do atleta, né, cara? Sim, sim. Porque você pode passar ali os exercícios, pode passar tudo certinho, mas se o Thiago, cara não tivesse é comprometimento... 90% o cara, velho. É 90% o cara. 10% sou eu. É o meu cérebro. O resto, se ele não cumprir, não vai. Essa, na verdade, é a maior dificuldade desse tipo de trabalho que a gente tem. Porque, assim, você manter o atleta focado esse tempo todo, você conseguir extrair a todo momento isso dele, é muito difícil. O cara tem família, cara. O cara tem amigo, ele tá cansado, ele quer descansar, ele Dói, tá né? irritado, dói, ele quer sair pra jantar. Ele é uma pessoa normal que não pode ser normal. Então, a gente manter isso é muito difícil. É o principal desafio. E então a gente demanda muito da vontade deles. Demanda muito da vontade deles. Ele tem que querer muito. Muito. Eu imagino. Você tá falando aqui, na cabeça passa um filme, porque eu imagino que, beleza, você falou aqui que você trabalha na prevenção, mas Sim. quando acontece uma lesão dessa, o seu planejamento muda, Muda né? tudo. A gente Muda muda tudo. todo o Exercício, padrão, tudo. tudo. Até porque quando existe um processo de lesão, ele é diagnosticado pelo clube dele. A gente não faz qualquer tipo de intervenção Certo. sem que ela seja totalmente acordada com o clube, Uhum. tá? Não existe nenhuma regra que a gente tenha que fazer isso, tá? Mas isso é um acordo... É o bom senso, né? Eu entendo que sim. Isso é um acordo de cavalheiros, cara. Você tem que respeitar o trabalho dos outros que estão lá dentro. São profissionais extremamente competentes. E eu entendo que a gente não deva ultrapassar alguns limites. Então a gente faz isso em comum acordo.
Logicamente, a gente acaba fazendo uma parte maior do trabalho porque a gente tem mais tempo para estar com ele. Uhum. Ele está no clube de manhã, um certo período da tarde, mas comigo, por exemplo, quando ele se machucou, ele tratava de 4 a 6 horas por dia. É um volume muito maior do que o que ele fazia no clube. Sim, e isso te Entendeu? dá, acaba te dando um respaldo também de você ter um melhor resultado. Essa forma intensiva de trabalho, né? Se for bem planejada e, como eu tô te falando, bem acordada, sim. Senão, a chance da gente errar é muito maior do que de acertar. É? Muito maior. Se você não tiver comunicação, se você não tiver esse acordo, o clube ele vai administrar a carga de uma forma. Ele vai administrar estímulos feitos por aparelhos ou terapias de uma forma. E se você não sabe o que está acontecendo acordado com os caras, ou você reproduz a mesma coisa que não vai ser tão eficaz, ou você vai exceder a carga toda que foi feita. Então, ao invés de você ajudar, você está prejudicando e atrasando todo o trabalho de recuperação dele. Então, a gente realmente é uma corda bamba no processo de reabilitação de um atleta de alto rendimento. Você está entre ser o herói ou ser totalmente o vilão da coisa, se você não tiver muito atento. Sim, eu acredito que nisso daí entra a sua experiência, o seu conhecimento e também essa questão da comunicação, né? De você entrar em contato com o pessoal lá do departamento médico do clube e vocês fazerem um trabalho ali multidisciplinar entre Sim, vocês sim. para o benefício do atleta, né? Sim. Muitas vezes, logicamente, essa questão da experiência pesa bastante. E eles levam muito em consideração a opinião nossa, nós profissionais que trabalhamos dessa maneira, porque a gente tem um contato muito mais íntimo com o atleta. Legal. A gente tem uma abordagem muito direta para ele. Os funcionários de clube extremamente capacitados que são, mas eles não têm condições de atender de 30 a 35 atletas e dar um foco muito reto para uma pessoa só. Eles têm todos os objetivos, eles traçam, eles fazem tudo o que eles podem da melhor maneira. Mas eu que só vejo uma pessoa, tenho a capacidade e a oportunidade de estar tendo uma visão um pouco diferente. É Então, integral ali, né? é integral. Então, muitas vezes, a gente consegue se comunicar, às vezes a gente manda uma mensagem, troca uma mensagem, liga. Muitas vezes, quando a gente não consegue, os caras mandam lá só por ele. Ó, Juninho, os caras hoje fizeram isso aqui e pediram para evitar isso aqui. E a gente vai moldando de acordo para a gente não ter problema. Pô, legal, cara. Para sua carreira como fisioterapeuta, voltada para a área do esporte, o que representa essa convocação do Hugo para a seleção brasileira? Cara, é emocionante. Eu não consigo pensar nisso só como fisioterapeuta. Eu penso como filho da Dona Dilene, filho do seu Djalma. Então, representa muita coisa. Representa muitos anos de estudo, muitos anos de investimento, muitos anos de dedicação, igual que a gente estava falando aqui em off. Fazer o que tem que ser feito não é todo mundo que está disposto. Então, quando a gente alcança isso, é uma sensação assim inenarrável, cara. Eu não sei te dimensionar. Isso mexe com a minha casa inteira, isso mexeu com a minha família inteira, com a minha esposa. O meu filho tem 5 meses e a gente canta Poropopó pra ele, é a música favorita dele. Ele começa a rir, ele se diverte, bando de loucos. Então, cara, ir pra seleção pra gente foi uma coisa muito especial, porque Deus teve o carinho por mim de me colocar nesse momento. Então, eu realmente não sei te descrever o sentimento, mas é muito grande. É muito grande e muito grande de ultrapassar qualquer limite de raciocínio lógico. De na hora que ele foi convocado, pegar o telefone e começar a ligar de vídeo, ligar para ligar para todo mundo, e pai, e mãe, e, cara. E, logicamente, profissionalmente, a gente acaba tendo um retorno e uma notoriedade grande, mas eu não consigo só olhar por esse lado, não. Eu preferia continuar anônimo e ter o sentimento que a gente tem do que ter notoriedade e não ter isso mexendo dentro de mim, dentro da minha família. Sim, é uma conquista de todo mundo, né?
É uma equipe, é a conquista da equipe. A convocação, eu penso, não é só o nome Hugo Souza, é Cara, todo mundo que tá ali para junto, pra né? pensar. Ele é um menino que veio de Caxias, de uma condição, como eu já disse, muito humilde. Os amigos dele de condição similar. Todo mundo remando junto. Vem eu, que logicamente não vim de uma condição igual a dele, mas vim de uma condição humilde também. A minha família é muito humilde. E a gente, com o esforço de todo mundo, cara, isso com o esforço do pai dele, que era falecido, de levá-lo para treinar, de abrir mão de condição de vida para proporcionar isso para ele, da mãe dele que trabalhava na padaria do tio dele para poder sustentar a casa dele, da minha mãe me ajudando a estudar, do meu pai sustentando a minha casa, dos pais dos meninos que tiveram também um empurrão para que eles pudessem estudar e seguir o caminho deles. E do Hugo, logicamente, de depois poder juntar todo mundo e... Cara, é isso que eu tô te falando, é uma vitória de muita gente. Não Que tem como legal. você pensar só por um lado profissional. É muito difícil fazer isso, tá? É muito difícil mesmo. Eu não consigo fazer essa analogia. Pra mim, não dá sem pensar dessa maneira. É a vitória de todo mundo. A convocação do Hugo representa muito mais do que um fisioterapeuta que trata dele, do que um motorista que carrega ele, do que um gestor financeiro que faz os investimentos dele, enfim, cara. Representa muito mais do que isso, muito mais, posso te garantir. Incrível, cara. E em paralelo a isso tudo, esse trabalho com o Hugo, tem o rugby, né? A gente falou tanta coisa cara, como que você consegue gerir essa questão de... Porque me parece que esse trabalho com o Hugo também é uma coisa que você está de forma integral ali, cuidando dele. Sim. E como que você consegue conciliar esse trabalho também com o rugby? Vamos lá, o rugby eu fico no período da manhã Aham, e o Hugo é sempre no período da noite. O Hugo é a última pessoa que eu vejo no meu dia sem ser a minha esposa. aham. Então, gera muito tempo, demanda muito tempo, muito trabalho. Tanto que eu chego em casa 10, 11 horas da noite, às vezes meia-noite, enfim, acontece muito. Uhum. Mas o rugby fica na parte da manhã. O rugby foi uma novidade, foi um convite inesperado do meu grande amigo Felipe Fontana, que ele é o coordenador de fisioterapia da seleção de rugby, um baita profissional, um baita cara, que junto com o Dr. Henrique Von Rondou, que é o nosso ortopedista lá, fizeram esse convite para mim e no momento inicial foi um susto, uma surpresa, porque o rugby ele tem demandas específicas que são muito diferentes de outras modalidades. Eu, apesar de já ter experiência com outras modalidades olímpicas, como o tiro com arco, mas o rugby é diferente. A cultura do rugby é diferente, os profissionais em volta do rugby são diferentes. Então, até eu me adaptar, foi complicado um pouco, mas ainda demanda muito trabalho. Eu entendo. Pro pessoal que tá assistindo a gente e não conhece o esporte, o que que diferencia o rugby assim dos outros esportes que você citou? Rapaz, eu vou te falar, além da condição do jogo propriamente, das regras, o que chama muita atenção é a falta de equipamento, de proteção. O rugby é o esporte mais respeitoso que eu já vi na minha vida. Sério? E somos adversários dentro de campo. Fora de campo são todos amigos. Existe uma coisa chamada o terceiro tempo, que são os 2 tempos de jogo de rugby, e no final existe uma confraternização entre as seleções, Que onde legal. o time que é da casa oferece um jantar, oferece alguma... para que a gente possa se integrar com todos os membros de staff, comissão, jogadores, Bacana. para troca de camisa, flâmulas, enfim, diversas coisas de esportes muito respeitosos. O rugby não tem espaço para desrespeito. Que bacana, cara. Sim. Que legal. E eu só fui descobrir isso quando entrei também, porque eu também não sabia. Eu também não fazia ideia. O pessoal confunde ou assemelha muito ao futebol americano, né? A questão do NFL, Sim, né? sim, E tudo sim. mais. Tem semelhança? É parecido ou não? Algumas coisas assim, mas é muito mais diferente do que parecido. Poucas semelhanças. A bola é diferente, as regras são diferentes, os passes são diferentes, enfim. A gente no rugby, ao contrário do futebol americano, que a gente usa muito as mãos. O rugby a gente também usa as mãos, mas usa muito os pés. Muitas formas de jogar são utilizadas pelos pés. Existem posições, existem sistemas que são de dentro do jogo que não existem dentro do futebol americano. Então o rugby acaba sendo um esporte muito particular mesmo. É uma coisa bem diferente. Tanto que,
para nós, eu me incluo nisso, que não era do universo rugby, para a gente passar a entender é muito difícil. Uhum. Porque até o biotipo dos atletas, a gente diferencia as posições. E até você começar a entender, um é half, o outro é back, o outro, você vai conseguindo, com muito tempo depois, entender como funciona, qual é a função de cada um dentro do campo. Legal. E como que hoje está o cenário do rugby no Brasil, cara? Você falou da seleção brasileira, mas como que tá essa questão até do pessoal mesmo conhecer o esporte, querer praticar o esporte? Como que tá esse cenário? Tiagão, seguinte, cara, é um esporte em desenvolvimento, tá? A gente tem pessoas muito competentes e com muita vontade buscando o desenvolvimento do rugby. A gente tem o João Nogueira, que é um cara fenomenal. Ele é talvez hoje uma das pessoas que a gente mais possa contar no Brasil para o desenvolvimento do esporte e modalidade. Uhum. Uma das pessoas mais honestas e dedicadas que eu conheci. Outro dia eu estava conversando com ele e falei, se todo esporte tivesse um João Nogueira, acho que o Brasil seria bem diferente nesse quesito de esportes fora futebol, extra futebol. E, cara, ele busca muito esse desenvolvimento, ele promove eventos em São Paulo com a seleção, eventos fora. A gente já fez jogos, não era na minha época, tá? Eu tô te contando coisas que foram relatadas a mim. É dentro do estádio do Morumbi para 50 mil pessoas. Uau. Então, assim, cara, o rugby vem crescendo. O que encontramos de dificuldade, talvez, para que consigamos uma evolução um pouco mais rápida, a caminhar de passos mais longos, é realmente a falta da cultura do rugby no nosso país. A gente não produz jogador. A gente não tem... Que menino que sai, tá no colégio, de repente ele fala, qual que é o seu sonho? Eu quero ser jogador de rugby. Não tem. Não tem. Não tem. Então a gente acaba tendo muitas vezes que recorrer a atletas que são de outras modalidades. A gente vê um cara do atletismo que ele tem um potencial, um biotipo, a gente vai, conversa, tenta trazer. A gente busca diversas maneiras. A gente tem atleta que era de futebol, de atletismo, de handebol, de basquete, de vôlei, salto com vara. A gente tem o mix de atletas que vão para o rugby não são provenientes do próprio rugby. Então, esse é o principal ponto de dificuldade que a gente tem para que o rugby realmente vire um esporte talvez um pouco mais relevante no nosso país. Legal, cara. A gente estava conversando em off aqui que já tem algumas edições de Olimpíadas sequentes que a seleção tem participado. Então, na América do Sul, o Brasil, digamos, é um dos países que mais tem esse desenvolvimento do rugby? Desenvolvimento a gente está indo bem, mas tem países na América do Sul que são muito superiores a nós. Ah, é? A Argentina é um país de excelente qualidade de rugby. Na Argentina existem mais de 40 times de rugby. Ó, que legal, cara. Os times argentinos são duríssimos. Os times chilenos são duríssimos. Interessante. Nós estamos no progresso. Aham. Na categoria feminina Sevens, que é uma das categorias que temos, que é a que nós jogamos Olimpíadas, nós hoje em dia somos uma potência na América do Sul. No masculino estamos caminhando na mesma categoria. Na categoria feminina 15, a gente teve a nossa primeira classificação e participação na Copa do Mundo de Rugby Feminina, que foi agora nesse mês de setembro. As meninas encerraram a participação delas ontem. E então acaba que realmente é um desenvolvimento. Já existe um expoente de potencial, de notoriedade, mas a gente ainda caminha de uma forma geral para mais ser desenvolvendo ainda do que outros países como a Argentina e o Chile. Entendi. Interessante. Acaba que pra gente aqui o rugby é muito parecido com o que é o futebol normal lá na Nova Zelândia, por exemplo, né? Que a gente viu, por exemplo, no Mundial de Clubes de Futebol, o Auckland City, várias reportagens. O cara era repositor de mercado, o outro era pedreiro. Saiu meio catando, o pessoal montou o clube e foi lá para os Estados Unidos jogar. Acaba que no Brasil tem esse contraponto, digamos, ainda tem uma sensação assim mais de amadorismo ou não? Eu não digo sensação de amadorismo, eu digo que caminhamos para melhores profissionalizações. Legal. Tá? Porque, por exemplo, na categoria Sevens feminina, todas as atletas são totalmente profissionais. Elas vivem do rugby.
Os atletas de masculino 15 também vivem do rugby. Já na nossa categoria 15 feminina, por exemplo, a gente é um pouco similar ao Auckland City, que a gente tem atletas que transitam entre a categoria Sevens, então nós temos as atletas profissionais que transitam entre o Sevens e o 15, tá? Mas temos sim as atletas que são semiprofissionais, as que trabalham em um período e no outro elas são atletas, tá? Então, mas a gente encontrou um equilíbrio bom para isso, não é o ideal, não é o correto, tá? Mas a gente encontrou um equilíbrio legal em relação a isso, tanto que a gente conseguiu alcançar o objetivo que era a vaga na Copa e fomos disputar a Copa. Mas esse é um dos motivos de desenvolvimento dentro do rugby que caminhamos para que todas as categorias possam ser definitivamente profissionalizadas. Muito legal. Dentro da sua área de fisioterapia, é muito diferente as formas de exercício ou cuidado, por exemplo, que você tem lá no futebol com o pessoal do rugby? É um trabalho diferenciado ou acaba semelhando muito por ser esporte? Thiago, é diferente. É diferente? É diferente. Como eu não atuo como fisioterapeuta na seleção, mas eu assisto, é bem diferente. As demandas de lesões são diferentes, os estímulos são diferentes, tudo diferente. As respostas dos atletas são diferentes, totalmente diferentes. Totalmente. Tanto que o convite que me foi feito para estar integrando na seleção foi para justamente o mesmo trabalho que eu desenvolvo com o Hugo, que são trabalhos preventivos. Legal. Tá? Seria, no caso, abrir um setor de fisiologia que não existia. Eu atualmente, até onde sei, eu sou o primeiro fisiologista da história da Confederação Brasileira de Rugby. Não sei se teve outro anteriormente, posso estar equivocado, mas até onde sei não. E a ideia era a gente desenvolver esse setor, que é o que está acontecendo agora. E é um pouco mais complexo do que com um atleta de futebol. É bem mais complexo, não é fazer trabalhos preventivos para atletas de rugby. Seus estímulos e demandas são muito diferentes. O risco de lesão é maior? Eu acredito que sim, tá? Eu vou estar sendo muito leviano se eu falar que não. Porque a exposição física, apesar do futebol ter muito contato também, mas o rugby tem contato com exposição maior a áreas muito delicadas. Por exemplo, nós temos posições, a gente tem scrum, a gente tem confronto direto corpo a corpo, que é onde a gente se agarra, se derruba, se levanta, enfim. E a gente tem muito problema de concussão com isso. Então, é o que eu tô te falando, é bem mais complexo. Como é que a gente vai pensar em prevenir concussão? Se é um trauma. As lesões no rugby, elas são muito mais traumáticas do que, diferentemente do futebol que a gente conversou no início, que elas provêm muito mais extra-campo. O futebol tem trauma? Tem, mas é uma pancada. Às vezes acontece de ser um trauma um pouco mais forte. Mas as lesões musculares no futebol são muito maiores, por exemplo, do que lesões traumáticas. No rugby não, ao contrário. Verdade. É verdade. Porque o impacto, né, acaba acontecendo mais. Sim, né? Você pensa bem, você talvez, suponhamos que você tenha 100 quilos. Você está correndo com uma bola debaixo do braço e tá vindo um cara de 150 quilos para te confrontar. Ele vai te pegar, ele vai te puxar, ele vai te abraçar, ele vai te jogar no chão, ele vai cair em cima de você com outras pessoas, caindo em cima de você também, com 100 quilos, 150, 200, enfim. Caraca. Então, assim, a exposição realmente acaba sendo maior. Sim. Então, você planejar trabalho preventivo para atleta de rugby é um pouco mais complexo, assim. Entendi. Acaba que no futebol, quando acontece um trauma, é porque a violência foi muito grande. Né? Ou foi um acidente muito grande, ou realmente foi uma desproporção de um carrinho força ali administrada. Desproporcional ali, levantou a trava da chuteira. Então, não tinha mãe nem pai, resolveu fazer isso com outro, né? Exatamente. Mas no caso de goleiro, a disputa, por exemplo, na bola no alto também a gente tem bastante ocorrência, né? assim, até nas próprias quedas, né? Nas quedas, sim, verdade. A gente tem muitas intercorrências de ombro, cotovelo, enfim, verdade. Relacionadas às quedas. Por isso que a gente tem os treinadores de goleiros que são para
corrigir e ensinar os atletas a fazerem esses mecanismos, Sim, sim. que são bem bacanas. Eu vi um vídeo agora recente, fiquei até com um bate-papo, né? Eu sei que não tá na sua área, mas me preocupa. Foi até no futsal. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. O goleiro ele defendeu um pênalti, só que ele defendeu com o peito. Aí a bola de futsal bateu no peito dele e logo depois ele caiu duro no chão. Eu acho que deu ruim É um pra trauma, ele, né? é como se fosse um trauma. Então- Apesar de não ser uma pessoa atingindo, é uma bola que foi projetada Numa a área quilômetros de sensível, distância, né? numa área sensível e totalmente exposta. Sim, é um trauma. Quais tipos de lesão a gente pode ter num trauma desse? Várias. Caramba, cara. Você imagina, você está numa região que tem pulmão, coração, víscera. Meu irmão. Uma área que, apesar de ter uma certa proteção pelos gradios costais, enfim, Aham. mas você pensa justamente numa pessoa chutando numa força desproporcional, uma bola que pode sair de 20 a 100 quilômetros e se projetar no teu peito. Pois Quantas é. microlesões isso não pode ocorrer num pulmão, numa costela que pode ter uma fratura? Sim. E aí a equipe de saúde mesmo tem que pensar nisso tudo, né, cara? Tem. Porque essas coisas não tem como prevenir. Faz Infelizmente. parte do Tiagão, jogo, né? a gente usa muito esse termo de prevenção, tá, no esporte, ele ficou muito popular de alguns anos pra cá. Porque acho que é a forma mais simples, mais singela da gente tentar externar para as pessoas o que a gente tenta fazer. Você não tem como prevenir lesão, tá, Tiagão? Isso é impossível. O que a gente consegue é mapear possíveis mecanismos que gerem lesões e tentar corrigi-los para diminuir a probabilidade para que as lesões ocorram. É isso que acontece. É o que a gente consegue prevenir, é isso aqui. Fora isso, só Deus. Aí fecha o olho, igual que você falou, dá uma gelada? Dá. Porque é só Deus. Você não tem o que fazer. É fora do seu controle. Não tem com determinado situação que você tenha capacidade de... não, chuta mais fraco porque tá perto, tá? Não tem não como fazer, entendeu? Ou então, não, o cara tá com a bola aqui mais pertinho do peito, aqui fechando. Na hora que ele descer, não abaixa a cabeça, não, porque não tem como você falar isso. Porque senão você vai bater com a cabeça no ombro do cara. Entendeu? Você não tem. Infelizmente, tem coisas que ultrapassam a capacidade total de abordagem de qualquer profissional externo. Sim, a gente tá falando do rugby, né, que tem essa questão mais do contato, mas o goleiro também, ele tem que ser um profissional muito corajoso, Tem. porque tem saída que eles têm que fazer Tem. na bola, cara, que Tem. não é pra qualquer um, Tem. não. O cara tem que ser muito corajoso mesmo, porque eu penso, né, que dentro do jogo de futebol, o goleiro também é o cara que tá mais exposto também a esses Em muitos momentos, traumas. sim, né? Depende do time, né? Se seu time for muito bom, seu goleiro tá protegido. Isso é verdade. Isso é Se a verdade. bola não chega, o goleiro Isso é tá verdade. salvo. Aquela questão do jogo trancado, né? Que eu acho que é um problema, principalmente quando você joga contra os times argentinos, né? Sim. Que é aquela catimba Sim, toda. sim. Então, a gente já vê muitas questões, né? Que o goleiro, se ele não tiver aquela manha, né? De dar uma segurada no jogo quando ele tá com a bola, se ele for em todas também, tem um grande risco ali de ter um trauma e tudo mais. Então, isso né? tudo é ensinado, né? Essa parte não é feita por nós, Sim. tá? Isso passa muito pelo próprio treinador de goleiros, Sim. que é um cara que, além de ter a experiência do campo normalmente, tá? Não é uma regra, Uhum. mas comumente eles são pessoas experientes nesse atributo. Eles também estudaram para aprender esses mecanismos de ensinar, ó, cai dessa maneira, quando for dessa maneira, faz da outra, para o goleiro ter a capacidade de se proteger. Sim. Isso é muito feito por eles, tá? Muitos treinamentos são voltados para isso. Maneiro. A gente estava até... Eu li ontem, na verdade, uma reportagem do Tafarel citando o Hugo, a satisfação dele com o Hugo, mas ele aponta que o Hugo tem coisas que precisam ser melhoradas. E, Uhum. assim, com certeza o Hugo trabalha isso no clube dele, porque o treinador de goleiro do Hugo é um cara fantástico, que é o Marcelo Carpes. Um baita treinador de goleiro. Escolheu trabalhar com o Hugo. Então, assim, com certeza eles conversam entre eles e quando tá no clube um ajusta, quando tá na seleção o outro ajusta. Então, o trabalho deles passa muito por isso também. No final de tudo, todos os profissionais que são treinadores, de certa forma, eles são preventores e educadores, porque eles te ensinam as melhores maneiras, saídas e formas de lidar com as situações de decorrência de qualquer partida.
Muito bom, cara. Falando em experiências, você citou o Tafarel aí, você comentou comigo que você teve com ele, né, cara? Rapaz. Como que foi essa experiência aí, cara? Foi de arrepiar, só lembrar, arrepia de novo. Cara, uma pessoa extremamente humilde, educada. Foi um prazer sensacional poder ter esse contato com ele, porque nunca imaginei isso na minha vida. É um ícone do nosso futebol, cara, um ícone do nosso país. E você poder conhecer um cara desse é uma coisa sensacional. Eu fui tremendo para falar com ele, né? O cara veio falar comigo, e assim, até para falar foi um pouco difícil e tal, mas depois foi saindo, cara. De verdade, hoje em dia eu consigo entender porque os grandes são grandes, porque já começam pelas pessoas. E ele é um cara que nitidamente você vê que não tem como ele não ser grande. A pessoa dele é grande. Um ser humano, assim, fora de série, né? Extremamente educado, cortês, brincalhão, Que legal. sério no momento que precisa ser sério. Então, assim, tudo do que eu acompanhei, cara, que eu vi. Não tenho esse contato estreito com ele, tive a oportunidade de conhecê-lo, mas foi do que eu vi. Então, não tem como ele não ser gigante, não tem como a gente não tremer pra falar com um cara desse. Com certeza. É um ícone, como você falou, né? Não tem um brasileiro que goste de futebol que não goste do tem Tafarel, como. A né? gente O tá que falando ele representa. de uma pessoa que foi tetracampeão mundial, Goleiro do Tetra. goleiro do Tetra, e jogou 3 Copas do Mundo. Então, uma representatividade enorme pra gente. Treinador de goleiro da seleção brasileira há anos. Treinador de goleiro do Liverpool há anos. Saiu agora, no meio do ano do Liverpool. Então, assim, é um dos treinadores de goleiro mais respeitados do mundo. Sim. Nós, como brasileiros, nós deveríamos reconhecer mais o Tafarel no nosso futebol, sabia? Porque tudo que ele representa pro futebol, como seleção e também o futebol mundial, cara. Então, nós, como brasileiros, a gente, assim como tinha esse reconhecimento com Pelé, né? E tem até hoje, né? Mesmo depois do falecimento, o Tafarel é um dos grandes nomes, assim como Zico, Sim, né? Então, sim. que marcou o nome assim, Eu na acredito história. que quando a gente fala de Zico e Pelé é meio complicado, né, cara? Estamos falando meio que de entidade, né? Os caras são outra prateleira do mundo do futebol, de algum lugar que esses caras vieram. Mas o Tafarel, com certeza, ele é um grande ícone nosso que muitas vezes pode até não ser lembrado. Talvez a gente que não tenha muito essa noção, mas eu acho também que ele poderia ter uma representatividade maior. Eu acho que... Porque, assim, dificilmente você vai ver um cara desse em outros lugares, em outros esportes. É muito difícil, desse tamanho. É. Quando fala Tafarel, logo lembro do Galvão. Tafarel! Todo mundo. Eu falei, será que eu falo isso pra ele, cara? Porque na hora que ele falou, ô, Tafarel! Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, cara. Vai passar vergonha. Minha mãe no telefone, eu indo pra lá, minha mãe, meu filho, fala pra ele que todo mundo gritou isso lá na hora do pênalti lá do cara. Eu falei, não, mas tá maluco? Como é que eu vou falar isso pro cara, pô? Passar vergonha danada. Muito bom, cara, muito bom. Cara, e pro futuro aí, o que você tem planejado, cara, de trazer do seu conhecimento também pras pessoas? Fala um pouquinho pra gente aí. Cara, então, eu tô finalizando o meu livro, né? Que ele se chama Fora das Quatro Linhas. Que a ideia é que eu consiga transmitir para as pessoas tudo o que é feito dentro desse planejamento, como é feito com o Hugo. Não especificamente com ele, mas voltado para o atleta profissional de, basicamente, futebol, mas pode ser feito para outros atletas também. Para as pessoas que têm o interesse de participar dessa área, entender como funciona, poder saber como talvez começar a administrar um trabalho, gerenciar esse tipo de trabalho, para que a gente consiga construir talvez aí uma maior população de profissionais que trabalhem dessa forma, que é um desafio bem grande hoje em dia também. Apesar de todo mundo querer trabalhar com esses caras, não é todo mundo que tem a condição, o preparo para estar lidando com isso. Então, a minha ideia, inicialmente com o livro, é isso, é estar mostrando e passando um pouco do que é feito para esse público. E, posteriormente, lógico, a gente está lançando um curso aí para aprofundar mais do que vem dentro do livro. Você já tem sido procurado por profissionais
recém-formados que querem trabalhar Isso nessa é área. muito comum. É. Muito comum. Muito comum até de profissionais formados e não formados que ainda estão em fase de estudo e formação universitária. Eu recebo muitas mensagens de pedido para... eu quero te acompanhar, quero ser teu estagiário, quero qualquer outra Sim. coisa. Quero ir lá só bater na porta. É muito comum acontecer. Então, eu entendo que se existe essa procura, a gente pode realmente estar de uma forma, mesmo que indireta, ali, a partir de um livro, a gente trazer um pouco do entendimento das pessoas do que elas realmente precisam. Porque essa é a pergunta que eu mais escuto. O que eu preciso para trabalhar com um atleta profissional de futebol? O que eu preciso para trabalhar particular com um atleta de futebol? Qual o caminho, né? Exatamente. Então, assim, que curso que eu faço para isso? Aí você fala, cara, depende do que... Você quer ser só fisioterapeuta, você quer só reabilitar, você quer ser preparador físico, você quer ser preventor, você quer ser o quê? O que você faz? O que você se identifica? E no livro a gente provavelmente vai ter essa chance da pessoa ler e ver, não é isso, eu não sou preventor, eu sou reabilitador. Sim, e se você me permite fazer um comentário, olhando seus olhos brilhar quando você fala, não é só pela grana, tem que ter algo muito além disso. A grana é importante, Rapaz. mas é o que faz o... Porque, cara, você fala com uma alegria tão grande do que você faz, que eu, não sendo fisioterapeuta, me senti inspirado. De verdade, cara. Cara, o único lugar que dinheiro vem primeiro que trabalho é dicionário. É verdade. É o único. Se você não ama o que você faz, você pode até ter sucesso, mas você não vai ser feliz, cara. Então, sim, eu amo o que eu faço. É lógico, o dinheiro é importante. Todo mundo precisa de dinheiro para viver. Isso não, a gente não pode ser hipócrita com isso. Não, pô. Então vai lá, faz de graça, vai andando, volta andando. Não é assim que funciona. Mas sim, cara, eu amo o que eu faço e com certeza eu abro mão, eu cedo muitas coisas financeiramente, muitas vezes, que para mim importam muito menos do que tá fazendo o que eu realmente gosto de fazer, o que eu busquei fazer. Sim, que Entendeu? legal, cara. Como você assim citou em off para mim, a criação do teu podcast, a gente alça de recursos que a gente muitas vezes nem tem Nem tem. para poder fazer aquilo que a gente gosta e ama. E hoje, graças a Deus, eu tenho a condição de fazer isso. Muitas vezes eu posso escolher fazer ou não, porque eu tenho o apoio da minha família, eu tenho uma esposa fantástica que eu devo muito a ela. Tudo o que acontece agora, ela teve do meu lado. A Evelyn, ela foi para São Paulo primeiro do que eu. Ela que foi a principal responsável para minha ida para lá. Ela que me motivou. Ela que acreditou muito nessa parte terço final de formação, que eu já tinha uma certa experiência e bagagem, mas ela que foi firme comigo em encaminhar para a minha continuidade, meu desenvolvimento profissional dentro de São Paulo. Então, assim, hoje a gente tem essa oportunidade de, sim, além de amar, a gente poder fazer da maneira que a gente entende que é legal. Muito legal. E para essas pessoas que te procuram ou talvez tá te conhecendo hoje por causa do podcast, o que você deixa de conselho para esse profissional que está se formando ou recém-formado, com a sua experiência hoje, com essa caminhada que você tem, o que você deixa assim de mais valioso assim que você aprendeu nessa caminhada que você poderia dar um conselho? Deixa o shopping de lado e estuda. Brincadeira, não. O chopp é importante também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Fisioterapeuta que não toma chopp cai duro, infarta. Mas vamos lá. Cara, estudar bastante. Ter dignidade com o seu trabalho. Não buscar pisar em ninguém, passar por cima de ninguém. Mas realmente, assim, o conselho que eu dou para qualquer pessoa, que eu sempre falo isso, se entrega, faz o que tem que ser feito. Não tenha medo de fazer o que tem que ser feito, que é o mais complexo. É o mais complexo, a gente ter a coragem de tomar as atitudes que têm que ser tomadas. Isso é muito difícil. Não é simples. Dá medo, dá insegurança, muitas vezes mexe no teu bolso, muitas vezes mexe dentro da sua casa, mas nunca tenha medo de fazer isso. É melhor do que você se arrepender de
não ter feito, não ter arriscado. Então, os meus principais conselhos são esses. Se esforça, estuda, mas faz o que tem que ser feito. Muito bom, cara, muito bom. Então, é isso. Eu acredito que esse conselho vale até para todas as profissões, né? Justamente você se esforçar, ter disciplina é muito importante, saber aonde você quer chegar. Eu acho que isso daí é fundamental para toda pessoa que quer ter sucesso em alguma área que vai trabalhar, né? E isso é muito legal. E eu fico muito feliz, cara, de verdade, você ter vindo aqui no nosso podcast, pra gente ter conversado e ter trazido um conteúdo com tanto valor, né? Pra gente poder saber que tem um friburguense, pô, galgando espaço aí nacionalmente, ajudando atletas a se desenvolverem ainda mais, né, nas suas áreas e aqui da nossa terra, cara. Então, de verdade, é uma alegria muito grande e te desejo muito sucesso aí na sua caminhada. Pô, eu te agradeço, cara. Para mim também é uma alegria muito grande, é o meu primeiro podcast. Então, sendo também de pessoas da nossa região, que, como eu comentei com você, eu sempre acompanho e eu torço pelo desenvolvimento das pessoas e da nossa região. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, podendo conversar um pouco, mostrar um pouco do que eu faço. Eu não sou uma pessoa muito de expor as coisas, eu faço o meu trabalho quietinho, mas eu fiquei muito feliz de receber o convite e estar podendo falar um pouquinho aqui com vocês. Muito bom, cara. Quero agradecer também você aí que chegou ao final do nosso No Ar Podcast. Se você ainda não deixou o like, que eu pedi lá no começo, deixa aí. Tá na hora ainda de você deixar um like aí para ajudar a gente. E siga a gente também nas redes sociais. E para o pessoal te seguir, como que faz, acompanhar seu trabalho. Estamos lá no Instagram, né? O @JuniorArraiz_Físio. Que lá a gente tem postagens da minha vida, postagens do meu trabalho e provavelmente aí quando a gente der a finalização do livro, ele vai estar saindo lá para galera poder estar acompanhando quem quiser. Muito bom, avisa a gente também aí. Com certeza, cara, aviso e mando uma cópia para vocês, vai ser um prazer. Pô, vai ser uma alegria, cara. E futuramente também, querendo vir divulgar o livro ou outras atividades, estamos à disposição. Vai ser um prazer, também, olha cara. só, merchan grátis, é isso que a gente precisa aqui, ó. Com certeza, a gente tá aí para poder agregar na vida das pessoas, cara, e com certeza a missão do No Ar Podcast também, trazer assuntos de qualidade para a gente poder estar levando aí para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast. Desde o nosso primeiro episódio, qual é o pensamento que a gente tem? A pessoa que sai do nosso podcast, ela tem que pelo menos ter sido agregada em alguma coisa, né? Se isso aconteceu, o podcast valeu a pena, cara. A gente cumpriu a nossa missão. E hoje, sem sombra de dúvida, foi um podcast desse, cara. Brincadeiras à parte com o merchan, parabéns, cara. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo trabalho da tua esposa, que está aí em parceria contigo. Isso é uma coisa muito bonita. E, além de tudo, esse sentimento de não só querer fazer o teu sonho, mas ajudar outras pessoas a se promoverem, a ter essa mudança, a ter... É um discurso que a gente tem na fisioterapia. Se o seu paciente entra e ele não sai 10% melhor, alguma coisa está errada. Então, eu acredito que você pensa assim do teu projeto com o teu podcast também. Sim. Então, meus parabéns por isso, por esse sentimento e... Igualmente, eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês aqui, de verdade. Pô, obrigado, cara. E isso aí que você tá falando é muito verdade, cara, porque nós temos mais de 350 episódios. E a grande maioria, né, posso dizer até todos, né, aqueles que não comentaram, mas tem aqueles que comentaram que muitos deles não eram nem ativos na internet. Aí, quando vieram ao podcast, gostaram tanto do papo que começaram a postar, começaram a publicar e hoje aí são médicos que são referências, né? Farmacêuticos que são referências, principalmente na área da saúde. A galera que teve aqui no podcast começou até a ter uma vida mais ativa na internet. Então, acaba que o nosso No Ar tem um papel assim de impulsionador também. E espero que com você seja assim também, cara, que você consiga trazer mais conteúdos também relevantes também para o pessoal, que você é um baita profissional, cara. Eu falei isso em off, tô falando aqui também na gravação, um baita profissional e com certeza seus conteúdos podem ajudar muitas pessoas. Nada, rapaz, eu sou só um dublê de luxo, não cai nessa não. Tá bom? Obrigado, cara, obrigado de verdade pelo convite mais uma vez e... Espero também, Ninho. Acho que você não torce mais do que eu pra dar uma decolada aí, não. Bom demais. Valeu, cara. Galera, obrigado aí. Free Online, SAF Assistencial, Soneca Colchões.
Gratidão a todos os nossos parceiros. Thalia também, obrigado aí, tá sempre nos bastidores aí, operando o nosso Noar Podcast. Fica com a gente que essa semana tem mais um episódio. Na verdade, temos mais 2 episódios nessa semana e você é o nosso convidado. Lá no nosso Instagram tem a agenda completa, acessa lá Noar_PDC ou Noar Podcast. Você pode escrever lá que você acha bem facinho, que a nossa agenda completa tá lá. Valeu? Beijo no coração e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.